Olá para você que nos acompanha. Esse é o último vídeo referente ao experimento número 4, o nosso projeto de galvanômetro caseiro. E nesse vídeo nós vamos mostrar alguns detalhes sobre o processo de construção, materiais envolvidos e também algumas dicas. Ok? Bom, aqui uma lista dos materiais que serão necessários, sugeridos, né? Porque obviamente você pode utilizar materiais que sejam diferentes desses aqui, mas desde que a ideia central seja a mesma, né? Então, por exemplo, eu utilizei uma embalagem de esparadrapo, né? Essa aqui tem aproximadamente 2 centímetros de diâmetro a parte interna, mas eu utilizei essa embalagem porque ela é fácil aqui em casa e ela tem já um formato que permite fazer o enrolamento do fio na parte central e apoiar o eixo do galvanômetro aqui em cima. Mas você pode adaptar isso usando outros objetos, enfim, né? Utilizei também um pregador de roupas, tá aqui. E por que eu utilizei um pregador de roupas? Justamente por conta desses dois rebaixos aqui, que vão me ajudar a apoiar o eixo do galvanômetro. Então, foi por esse motivo, né? Se você tiver um outro objeto ou quiser utilizar uma peça de madeira e fazer esse rebaixo ou alguma outra peça, isso não é um limitante, aqui é apenas uma sugestão, né? Utilizei também um par de ímãs de geladeira, porque são objetos que são fáceis, né? Quer comprar um par de ímãs de neodímio, também pode, você vai pagar alguns centavos aí, né? Não são objetos caros. Quer desmontar um HD velho de computador e tirar o ímã lá de dentro, enfim, isso não tem... o importante, desde que seja um ímã, né? E precise de um par para colocar o fio no meio, isso não tem importância alguma, né? Utilizei uma mina de grafite como resistor variável, como eu já discuti, né? Colocando os contatos em posições diversas aqui, você varia a resistência. Usei aproximadamente 10 metros de fio de cobre calibre 22, né? Diâmetro 0,6. Isso aqui também você vai conseguir comprar por um preço baixo, assim, né? Então, não chega a R$ 10 isso aqui. E se você tiver outro fio em casa também, com diâmetro próximo, não tem importância. Posso utilizar um diâmetro maior? Pode. O que vai acontecer? Você vai precisar colocar menos voltas aqui, né? Isso não é um limitante, não. Tá certo? E dessa quantidade de fios, eu coloquei... É para ser feito o enrolamento, é para ser feito o eixo, né, do seu galvanômetro e também é para ser feito as conexões elétricas entre as partes que vão ser utilizadas aí na montagem, né? Vou precisar de uma régua para poder medir as distâncias aqui na mina de grafite. Vou precisar de uma lixa. Aqui eu coloquei uma lixa para a unha porque também é um objeto fácil, mas você pode utilizar uma outra lixa, se você tiver na sua casa, enfim, para lixar as pontas dos fios de cobre para que sejam feitos os contatos elétricos. Por quê? O fio de cobre ele vem com uma resina na sua superfície. Então, se você conectar um com o outro, eles estarão isolados. Então, você precisa lixar as suas pontas para que tenha contato elétrico, né? Utilizei também uma fita durex sobre aqui o pregador, né, para diminuir o atrito, como eu já comentei nos vídeos anteriores. Uma tampa de margarina para fazer a montagem da escala do galvanômetro, pode ser qualquer plástico, isopor, enfim. Papel também pode, mas o papel ele vai, conforme você vai utilizando e manipulando a montagem, ele vai ficando torto, vai se inclinando e vai ter dificuldade de ler a escala depois, né? Utilizei uma pilha
Na verdade, utilizei uma bateria, poderia ser uma pilha. Você poderia fazer uma pilha com outros objetos, enfim, isso, né, um limão, por exemplo, você pode utilizar para fazer essa pilha. E uma tesoura para cortar os materiais, tá certo? Essa é a lista de coisas que você precisa fazer, precisa providenciar. Primeiro passo, construir a sua bobina. Então tá aqui a embalagem do esparadrapo. Passei 150 voltas desse fio. Isso tem que ser feito com muito cuidado, muito carinho aqui, né? Para que os fios não fiquem inclinados, enfim, você consiga um campo mais uniforme possível. 150 volts para esse fio desse calibre. Se você tiver calibres maiores, você pode colocar um número menor de voltas. No pregador, eu desmontei o pregador e coloquei aqui uma fita durex, né? Um plástico que diminui o atrito. Com o mesmo esparadrapo que eu utilizei aqui, eu peguei alguns pedaços e coloquei na parte superior da embalagem para poder grudar os pregadores, né? Os dois pregadores como estão aqui colocados. E nos pregadores eu tenho aqui o meu eixo, né, que é o fio inclinado aqui na ponta para ser o ponteiro, e os dois ímãs de geladeira grudados aqui no seu centro, como eu já também expliquei em vídeos anteriores, certo? Então, o fio tem mais ou menos 10 centímetros de comprimento. É importante você ter no centro aqui esse esparadrapo para que o fio aqui, né, ele não fique andando de um lado para o outro conforme a medição. Isso tem que estar rígido, esse conjunto tem que estar rígido, né? O que tem que girar é apenas o eixo do fio, mas não o fio girar em relação aos ímãs de geladeira. Então é importante prender isso bem. Então, tendo esses elementos, você já tem o seu protótipo aqui, o seu galvanômetro caseiro, né, montado. Eu coloquei aqui ao redor do enrolamento da bobina um esparadrapo também para facilitar a manipulação, enfim, né, e para que o fio fique mais rígido, não se movimente, mas não é uma coisa que seja necessária fazer, eu só achei mais cômodo, ok? Na frente eu vou colocar um pedaço quadrado de tampa de margarina, né? Eu decidi colocar o ponteiro para baixo, porque eu achei que da montagem no espaço que eu tinha aqui ia ser mais fácil de fazer a medição. Mas ele pode estar para cima, não tem problema algum. Você só vai precisar, colocando ele para cima, fica um pouco mais difícil de fazer aqui a escala, né? Você vai ter que observar do outro lado, mas ok, isso é possível de ser feito também, tá certo? Então, com esses elementos, tem aqui o meu circuito. Eu utilizei esses fios, né, o preto e o vermelho, com as pontas aqui de jacaré, para ficar fácil de tirar a foto e indicar o caminho do circuito. Não é necessário esse fio, você pode usar, a ideia é que você use o mesmo fio de cobre que você comprou aqui, que você faça essas ligações, tá certo? Então não é necessário ter esses fios aqui jacaré, né? Então tá aqui a minha bateria, uma bateria de 9 volts. Eu testei com pilha de 1,5 volt, testei com a pilha de limão também funciona. Isso não importa a fonte que está aqui. O projeto é bastante... funciona muito bem para qualquer tipo de pilha, ele tem uma boa sensibilidade, né? Então, vermelho negativo, preto positivo, certo? Então, eu tenho aqui os meus 9,5 volts, eu estou alimentando toda a minha mina de grafite com essa tensão. E aqui eu tenho o meu R2, que é o que eu vou variar para fazer o experimento. Esse comprimento aqui que eu vou variar. Então, eu tenho o R1 aqui e o R2 aqui. Variando essa distância, né, desse contato, eu tenho uma mudança na resistência, mudança de tensão, eu vou observar
uma alteração nesse ângulo alfa aqui do meu galvanômetro, e pela teoria que a gente já discutiu, eu vou ter condições de fazer a caracterização do meu galvanômetro, né? Bom, como que eu sugiro você fazer as medições? Se você tem um celular, você pode filmar, tirar fotos, posicionar esse seu celular na frente do seu medidor e tirar várias fotos. E para cada foto, você abre essa foto no PowerPoint, no LibreOffice, utilize essa ferramenta aqui, ó. Ela já mede o ângulo, né? Você traça uma reta vertical, clica nessa ferramenta, a partir dessa reta, no ponto que você quer, ela já vai te dar o ângulo, né? Facilitando muito a vida. Mas quer fazer uma coisa mais analógica, sem utilizar o software? Tudo bem, nessa sua tampa de margarina você pode, utilizando uma régua, desenhar uma escala aqui e a partir dela fazer as suas medições. Só que vai ter que fazer uma conta aí, né, para transformar distâncias em ângulos, mas é possível de ser feito também, né? Então, variando o meu L2, eu vou ter vários valores de alfa que eu vou medir usando um software, PowerPoint ou LibreOffice, como eu comentei, ou medindo diretamente, tanto faz, né? Vou ter então uma tabela com vários valores de alfa e vários valores de L2. Aqui eu já transformei tudo para o sistema internacional, metros e radianos. Então, eu vou fazer o gráfico linearizado do inverso de alfa em função de L2. Vou ter uma reta, através dessa reta eu faço ajuste e com as informações que eu já tenho a respeito da tensão, a respeito da resistividade do grafite, como já foi comentado no vídeo anterior, eu consigo encontrar a constante de calibração do meu galvanômetro e a sua resistência interna. O que é importante aqui de dica para você não ter muitos problemas na sua montagem? Lixar muito bem as pontas dos fios para um bom contato elétrico, né? Isso é importantíssimo. Se você não quiser ficar enrolando os fios na ponta da sua pilha, ou se você não quiser prender o fio com esparadrapo na ponta para fazer o contato elétrico, que é uma possibilidade, você pode utilizar também ímãs de geladeira para fazer esse contato. Então, o centro aqui da pilha ele tem ferro em sua constituição, então ele é magnético. Se eu faço um sanduíche entre a ponta da pilha, o fio e um ímã de geladeira, eu tenho aqui o fio preso e eu tenho um bom contato elétrico, uma maneira prática de fazer essas conexões. Não tenho pilha em casa, como que eu posso fazer? Não quero comprar bateria, sei lá, enfim, né? Quero fazer uma coisa diferente. Você pode testar o seu galvanômetro utilizando uma pilha que é construída através da conexão entre uma moeda e um parafuso, cobre com alumínio, né? E utilizando o limão como um meio um iônico condutor. Essa mistura aqui de uma moeda com parafuso te fornece uma pilha de 1 volt aproximadamente, né? Feito isso, você já está em condições de executar o seu projeto e caracterizá-lo da melhor maneira possível, ok?